num ponto que para mim é fundamental. Do pessoal, às vezes, está confundindo um pouco as coisas no seguinte sentido. Se há tendo um movimento, é um movimento de esquerda que tem se posicionado a favor do presidente Lula, da eleição do presidente Lula, ou se é ou as pessoas não estão identificando que é um movimento suprapartidário. Não é um movimento do Partido dos Trabalhadores, mas sim uma sociedade civil, uma parcela significativa da sociedade civil organizada, que está se voltando para a ideia de proteger algo que é maior do que as divisões políticas partidárias, de Partido dos Trabalhadores ou Partido Social Democrata, e sim defender algo que une a todos nós, que é o Aliança Democrático, de cidadania, republicano, porque as pessoas não estão se dando conta do risco que pode existir para a nossa sociedade com a reeleição do atual presidente. E é um risco inerente que as pessoas estão ignorando, muito ignorando, porque tem, e a gente precisa, por isso a ideia de ter esse diálogo. A gente precisa entender o que motiva as pessoas a terem tanto ódio do presidente Lula, a ponto de não identificarem, não verem, não enxergarem aquilo que nós estamos enxergando no risco que é a continuidade do presidente Bolsonaro. Como que você identificar isso aí? Como que pode continuar as situações? Eu falo assim, eu vivo dentro de um... Acho que nós dois, né? A gente vive muito dentro de uma realidade, assim, que as pessoas confundem ideologia de direita com conceitos vagos do que é a esquerda, né? Do que é ser de esquerda ou ser progressista, que é o meu caso. Eu não sei qual que é o seu posicionamento político. Eu não me considero de esquerda, porque eu sou autônoma, sou empreendedora, tenho ideais econômicos muito próximos do capitalismo, então eu não consigo pensar como comunista, nem dá para ser, né? É uma coisa assim, socialismo. O ideal, né, o macro desses conceitos é muito bonito, mas muito ideal, muito utópico. Então, assim, eu me vejo como um progressista, que é buscar, dentro da realidade que nós temos hoje, que é o capitalismo, que está colocado, não tem como mais se pensar mundo hoje sem capitalismo, né? Então, assim, para a gente chegar num ponto de pensar mundo sem capitalismo, a gente está falando do Armagedon, vocês estão falando de uma coisa fora da casinha, acontecer algum evento catastrófico no mundo para que o dinheiro não seja mais importante. Que não é a realidade atual, que não é o que vai acontecer nem agora e nem tão cedo. Então eu me vejo progressista. Só que assim, eu sinto que a questão do ódio em relação ao Lula é que as pessoas se veem na realidade montada para o Lula. Então, por exemplo, é muito mais fácil você ser caridoso do que buscar a justiça social. É muito mais fácil você comprar lá, sei lá, 100 cesta básica todo mês e entregar na rua, como foi aquele caso daquele rapaz que humilhou, aquela empresária que humilhou a senhorinha porque falou que ia votar no Lula, do que fazer justiça social. Por quê? Porque eles precisam manter, para eles é importante manter a sociedade no status que nós estamos hoje. Então, quando as pessoas compraram, eu não vejo que as pessoas têm ódio do Lula, não. A questão, eu acho que não é de ódio do Lula, mas é uma questão de ter tido a oportunidade, através do Bolsonaro, de expressar aquilo que ele realmente pensa. Porque, vamos colocar aí, nós temos uma democracia de 34, uma democracia que se restabeleceu há 34 anos. Então, nós vivemos uma realidade de que muitas pessoas que hoje têm de 50 a 70 anos, de 40 a 50 anos, que as pessoas nasceram no período de ditadura, foram criadas dentro de um espectro misógino, machista, racista, homofóbico, até mesmo com gírias, jargões, que eu fui educada, muito provavelmente você também ouviu muito quando você era mais jovem. E que, com a redemocratização do país
e a criação da Constituição Federal, uma Constituição extremamente cidadã, buscando a equidade, até mais do que a igualdade propriamente dita, a gente percebe uma mudança no discurso político, né? Então a gente vê assim um discurso político dizendo, ó, isso aqui é errado, isso aqui não está certo, isso aqui não é adequado. E aí o discurso se dissemina de tal maneira que eu, que às vezes não concordo com aquele discurso, me calo. Porque ele fala, puta, se eu fazer isso aqui, se eu falar isso aqui, se eu fizer assim, se eu fizer assado, eu vou... as pessoas vão me ridicularizar, as pessoas vão brigar comigo, eu vou ter alguma resposta, alguma reação à minha fala. Quando veio o Bolsonaro em 2018, fazendo falas, assim, repugnantes, de todos os tipos, e se coloca impune, as pessoas se visualizam nele, as pessoas falam, cara, eu penso igual ele, eu sou assim. É algo que vai para além do Lula. É algo que é interno e pessoal das pessoas. E, assim, infelizmente, educação é uma coisa que é muito de casa, assim. Então, você vê criança, eu falo porque, assim, eu convivo com um monte de crianças, e as crianças, elas são um espelho, assim, claro e nítido do que os pais são dentro de casa. Então, e eles reproduzem, então, e eles crescem, e eles votam.